Há lugares no oceano onde o tempo não avança. Ele afunda. A mais de 100 metros abaixo da superfície do Atlântico Norte, onde a luz se dissolve em tons de azul espesso e o silêncio pesa como concreto, algo permaneceu imóvel por quase 6 décadas. Não como ruína, como espera. Ali, comprimido pela pressão incessante do mar, repousa o USS O-9, um submarino que não foi apenas perdido, foi esmagado, dobrado para dentro de si, como se o próprio oceano tivesse decidido fechar o punho. Durante 59 anos, ele existiu apenas em relatórios incompletos, memórias fragmentadas e nomes gravados em pedra. O frio ali embaixo não é apenas temperatura, é presença. Ele se infiltra no metal, nos corredores vazios, nos compartimentos onde o ar parou de circular há décadas. O casco, outrora tenso de vida e ruído, aprendeu a respirar silêncio. Correntes suaves deslizam sobre sua pele deformada, como dedos que não ousam acordar o que dorme. Quando os sensores modernos finalmente tocaram sua sombra, não houve triunfo. Houve contenção. A imagem que surgiu não revelou um monstro de aço, mas um corpo vencido, curvado, esmagado pela profundidade que nunca perdoa erros humanos. O USS O-9 não está apenas no fundo do mar. Ele está no ponto exato onde a ambição encontra o limite absoluto da natureza. O que realmente aconteceu naquela manhã em que o mar estava calmo demais para justificar o desastre? Como um submarino militar, projetado para enfrentar profundidades hostis, pôde simplesmente desaparecer tão perto da costa, em águas conhecidas, durante um exercício rotineiro? Em que momento o silêncio começou? Foi súbito, com um estalo seco do casco cedendo, ou lento, marcado por rangidos progressivos, avisos ignorados, segundos preciosos escorrendo enquanto a pressão aumentava? Houve tempo para perceber que não haveria retorno. Por que nenhuma mensagem clara foi enviada? Por que os sinais foram tão confusos, tão tardios, tão fáceis de interpretar como erro humano ou falha técnica menor? Quem estava no comando quando a decisão final precisou ser tomada? E, acima de tudo, por que o oceano guardou esse corpo por 59 anos, recusando-se a devolvê-lo, como se quisesse apagar não apenas o submarino, mas as perguntas que ele carregava? Cada metro de profundidade esconde respostas. Cada resposta, novas dúvidas. O USS O-9 nasceu em um momento de transição. O ano era 1917, e os Estados Unidos ainda aprendiam a transformar ambição naval em domínio submarino real. O mundo observava, atento e apreensivo, o impacto silencioso que os submarinos alemães causavam no Atlântico. A guerra ensinava, com brutalidade, que o fundo do mar havia se tornado um novo campo de batalha. Construído em um estaleiro que misturava precisão industrial e improviso de guerra, o O-9 fazia parte de uma geração inicial de submarinos costeiros. Não era grande, nem rápido, nem confortável. Era funcional. Um cilindro de aço apertado, pensado para operar próximo à costa, patrulhar rotas, testar limites ainda mal compreendidos. Cada rebite carregava a urgência de um país que corria para não ficar para trás. A atmosfera durante sua construção não era de heroísmo, mas de pragmatismo. Engenheiros discutiam tolerâncias de metal, limites de pressão, sistemas ainda experimentais de ventilação e lastro. Nada ali era definitivo. Tudo estava sendo aprendido. O submarino não era apenas uma arma, era um laboratório flutuante. Quando foi lançado à água, o O-9 não recebeu aplausos grandiosos. Recebeu ordens: treinar, testar, afundar e emergir repetidas vezes, como um animal jovem aprendendo a respirar. Seu interior cheirava a óleo, tinta fresca e metal aquecido. O som constante dos motores elétricos se misturava ao gotejar inevitável da condensação. A tripulação que passou por ele nos primeiros anos sabia que servia em algo provisório. Oficiais jovens, marinheiros acostumados a espaços abertos, agora confinados em corredores estreitos, aprendendo a confiar em válvulas, manômetros e cálculos feitos à mão. Cada mergulho era um exercício de fé na engenharia recente. O USS O-9 foi concebido para sobreviver à superfície hostil da guerra moderna. Mas desde o início, carregava uma fragilidade silenciosa.
Havia sido criado em uma época em que o mar ainda estava ensinando aos homens o preço de desafiá-lo abaixo da linha da luz. A primeira grande missão do USSO-9 não envolveu tiros, explosões ou inimigos visíveis. Seu adversário era mais antigo e paciente, o próprio oceano. Era um exercício de rotina, ao menos no papel. Um mergulho programado, manobras de profundidade, testes de estabilidade. Nada que não tivesse sido feito antes. Nada que justificasse tensão aberta. Ainda assim, havia algo no ar naquela manhã que nenhum relatório conseguiria registrar. O clima estava estável, o mar relativamente calmo, com ondulações longas e lentas. Na superfície, o Atlântico Norte parecia indiferente. Dentro do submarino, porém, o ambiente era outro. O espaço fechado amplificava cada som. O bater ritmado das bombas, o clique metálico das válvulas, o zumbido contínuo dos motores elétricos. Cada ruído carregava significado. Quando o O-9 iniciou o mergulho, o casco começou a cantar. Um som grave, quase orgânico, resultado do aço se ajustando à pressão crescente. Para marinheiros experientes, era um aviso familiar. Para outros, mais jovens, era apenas mais um lembrete de que não havia escapatória rápida ali dentro. O ar ficou mais denso, misturado a óleo quente e respiração contida. Os instrumentos indicavam descida controlada. Os cálculos batiam. Ainda assim, pequenos atrasos começaram a surgir. Respostas lentas no sistema de lastro. Ajustes que exigiam correções manuais. Nada crítico. Pelo menos não ainda. O comandante manteve a voz firme, transmitindo normalidade, enquanto os olhos percorriam os mostradores com atenção excessiva. À medida que o submarino atingia profundidades maiores, a temperatura caiu perceptivelmente. A umidade se condensava nas paredes, escorrendo em filetes frios. Um marinheiro enxugou a testa, não pelo calor, mas pela tensão. Outro ajustou uma válvula pela segunda vez, com força além do necessário, como se pudesse impor obediência ao mecanismo. A missão prosseguiu. Subir alguns metros, descer novamente, simular condições reais de patrulha. Cada manobra exigia precisão absoluta. O O-9 respondia, mas não com a docilidade esperada. Pequenos desvios acumulavam-se, exigindo atenção constante. O exercício, que deveria durar pouco tempo, começou a se estender. Do lado de fora, a água envolvia o casco com pressão uniforme, invisível, imparável. Dentro, a tripulação seguia protocolos, confiando em números e procedimentos desenvolvidos às pressas anos antes. Ninguém falava em perigo, mas todos sentiam. A primeira grande missão do USSO-9 não entrou para os registros como um fracasso. Foi classificada como concluída. Ainda assim, algo havia sido revelado naquele mergulho inicial. O submarino funcionava sim, mas apenas enquanto o mar permitisse. Com o passar dos anos, o USSO-9 deixou de ser apenas um experimento flutuante e passou a integrar a rotina dura e repetitiva da preparação militar. Não houve campanhas gloriosas, nem confrontos diretos que estampassem jornais. Sua guerra foi outra, silenciosa, técnica, travada contra falhas acumuladas, limites de projeto e a exaustão humana que se instala quando o perigo não explode, apenas espera. Cada nova missão repetia o mesmo ritual. Embarque discreto, checagens longas, olhares demorados para válvulas e painéis já conhecidos demais. A tripulação mudava ao longo do tempo, mas o ambiente permanecia idêntico. O ar pesado, o espaço estreito, o som constante do metal reagindo ao frio e à pressão. O submarino envelhecia mais rápido que os homens. Sistemas concebidos em urgência de guerra começavam a mostrar desgaste prematuro. Os exercícios se tornaram mais exigentes. Simulações de falha, mergulhos repetidos, emergências treinadas até a exaustão. Cada procedimento tinha como objetivo preparar a tripulação para o pior cenário possível, mesmo quando ninguém ousava descrevê-lo em voz alta. O mar não perdoava improvisos, e o O-9 exigia atenção constante, como uma máquina que precisava ser convencida a continuar funcionando. As dificuldades técnicas se acumulavam, bombas que respondiam com atraso, indicadores de profundidade que exigiam verificação cruzada, ajustes feitos manualmente em sistemas que, em teoria,
deveriam ser automáticos. Cada correção exigia esforço físico, concentração absoluta e confiança mútua. Um erro mínimo poderia comprometer todo o equilíbrio do submarino. O desgaste emocional era invisível nos relatórios. Não aparecia em números nem em diagramas, mas estava presente nos ombros curvados, nas conversas mais curtas, na forma como os marinheiros aprendiam a economizar palavras e movimentos. A tensão contínua transformava o tempo. Minutos pareciam horas. Horas se dissolviam em uma sucessão de comandos e respostas mecânicas. O comandante carregava um peso diferente. Cada decisão tomada dentro daquele casco estreito tinha consequências imediatas e irreversíveis. Não havia margem para heroísmo, apenas cálculo, apenas responsabilidade. Manter a tripulação viva significava respeitar limites que, muitas vezes, vinham de manuais incompletos e experiências recentes demais para inspirar verdadeira confiança. Apesar disso, o O9 continuava a operar, dia após dia, mergulho após mergulho. Não por excelência, mas por necessidade. A Marinha precisava aprender, precisava testar, precisava falhar em exercícios para não falhar em combate real. E o submarino cumpria esse papel, absorvendo tensão, pressão e erros humanos sem jamais reclamar, apenas rangendo, deformando-se lentamente sob forças invisíveis. Entre a tripulação, formava-se um tipo particular de camaradagem, não baseada em bravatas, mas em silêncio compartilhado, em gestos automáticos de ajuda, em olhares rápidos que diziam mais que ordens formais. Cada homem sabia que dependia do outro para interpretar sinais, reagir rápido, manter o controle quando o ambiente parecia se fechar. O sacrifício ali não era espetacular, era contínuo, a soma de noites mal dormidas, músculos tensos, atenção permanente. O submarino não exigia coragem explosiva, exigia resistência, exigia aceitar que o perigo não viria em forma de inimigo visível, mas de pressão crescente, metal cansado e segundos que não permitiriam hesitação. Ao longo de suas campanhas de treinamento, o USS O9 cumpriu seu papel institucional, preparou homens, testou limites, revelou fragilidades, mas também acumulou algo mais difícil de medir, um histórico silencioso de advertências ignoradas, sinais sutis de que o mar estava observando, esperando o momento exato para cobrar tudo de uma só vez. A manhã começou sem presságios claros. O mar estava relativamente calmo, o céu coberto por uma camada uniforme de nuvens baixas que abafava a luz e tornava tudo opaco. Não havia urgência nos movimentos iniciais, apenas rotina. O USS O9 preparava-se para mais um exercício de mergulho, mais uma sequência de procedimentos já repetidos inúmeras vezes. Ainda assim, algo naquele dia tornava o ar mais pesado dentro do casco, como se o espaço estivesse ligeiramente menor do que deveria. Quando a ordem de mergulho foi dada, os homens assumiram suas posições com precisão automática. Válvulas abertas, tanques de lastro recebendo água. O submarino começou a afundar lentamente, com a inclinação correta, sem solavancos. Os indicadores confirmavam uma descida controlada. O comandante observava em silêncio, atento a qualquer irregularidade, enquanto o som grave do casco reagindo à pressão se espalhava pelos compartimentos. Aos primeiros metros, nada parecia fora do padrão. Mas à medida que a profundidade aumentava, pequenas anomalias começaram a surgir. Uma resposta lenta em um dos sistemas, um ajuste que exigiu mais força do que o habitual, um manômetro que demorou segundos demais para estabilizar. Nada isoladamente alarmante. Juntos formavam um quadro desconfortável. A pressão externa crescia de maneira constante e implacável. Cada metro adicionava toneladas invisíveis, empurrando o casco para dentro. O aço, já cansado por anos de serviço e testes repetidos, rangia com um timbre mais agudo. Alguns tripulantes trocaram olhares rápidos, mas ninguém falou. Interromper um exercício exigia certeza, e a certeza ainda não existia. Então veio o primeiro sinal inequívoco, um som seco, breve, diferente de tudo que já haviam ouvido. Não era uma explosão, era um estalo profundo, como o quebrar de algo que deveria permanecer inteiro.
O submarino tremeu levemente. Os indicadores oscilaram. A descida, que deveria estar estabilizada, acelerou por instantes antes de ser parcialmente contida. A partir daquele momento, o tempo começou a se comprimir. Ordens foram dadas com voz firme, mas a tensão agora era explícita. Tentativas de correção nos tanques de lastro. Ajustes manuais feitos às pressas. O ar dentro do O9 tornou-se sufocante, carregado de respirações rápidas e do cheiro metálico da água salgada, começando a infiltrar-se onde não deveria. A profundidade aumentava além do previsto. Cada segundo sem controle ampliava exponencialmente a pressão sobre o casco. A estrutura, projetada para resistir apenas até certos limites, começava a ceder de forma desigual. Pequenas deformações internas tornaram-se visíveis. Portas empenaram. Tubulações vibravam com violência. Outro estalo, mais alto, mais longo. Dessa vez, acompanhado por um jato fino de água que atravessou uma junta enfraquecida. O silêncio disciplinado se rompeu. Alguém gritou uma leitura errada. Outro tentou corrigir a voz falhando. O comandante continuava a dar ordens, mas agora lutava contra uma máquina que deixava de obedecer. O calor aumentou subitamente, não por fogo, mas pelo esforço extremo dos sistemas e dos corpos humanos trabalhando contra o inevitável. Bombas funcionavam no limite, gemendo sob carga máxima. O submarino descia mais rápido. A pressão externa tornava cada correção menos eficaz que a anterior. Quando o casco finalmente começou a colapsar de forma significativa, não houve tempo para compreensão plena. O aço não se rompeu em um único ponto. Ele cedeu em sequência, dobrando-se para dentro com violência brutal. O som foi ensurdecedor, um rugido comprimido que atravessou cada compartimento simultaneamente. A água invadiu com força esmagadora, apagando luzes, derrubando homens, arrancando objetos de suas fixações. Não houve abandono organizado. Não houve última mensagem clara. Tudo aconteceu rápido demais. O submarino foi esmagado pela pressão antes que qualquer tentativa real de retorno pudesse ser concluída. Em segundos, o USS O9 deixou de ser um veículo controlável e tornou-se apenas um volume deformado afundando no escuro. A queda final não foi uma descida elegante. Foi um colapso. O casco, já comprometido, continuou a se deformar enquanto afundava, cada metro adicional aumentando a compressão até que a estrutura atingisse o fundo, dobrada, irreconhecível, reduzida a um testemunho silencioso da superioridade absoluta do oceano. Na superfície, o silêncio demorou a ser compreendido. A ausência de retorno, a falta de sinais claros, o atraso nas comunicações criaram confusão antes de pânico. Quando ficou evidente que o O9 não emergiria, já era tarde demais para qualquer tentativa de resgate. O mar havia fechado completamente. A tragédia não foi marcada por fogo ou inimigos. Foi marcada por pressão, metal cansado e segundos que desapareceram rápido demais. O USS O9 não afundou em batalha. Ele foi esmagado pelo peso invisível de um ambiente que jamais admite erro humano. Depois do colapso, veio o silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio pesado, saturado de pressão e escuridão. O USS O9 repousou no fundo, como um corpo que o mar decidiu manter. A água ao redor era fria e imóvel, quebrada apenas por correntes lentas que deslizavam sem curiosidade, como se soubessem que nada ali responderia. O metal, agora deformado, parou de ranger. As válvulas cessaram seu trabalho. O ar que restava dissolveu-se na água invasora. Tudo o que antes era movimento, comando e expectativa tornou-se imobilidade absoluta. O submarino não afundava mais. Ele permanecia. Décadas passaram sem testemunhas. Tempestades cruzaram a superfície. Guerras começaram e terminaram. Tecnologias nasceram e envelheceram. Acima o mundo seguia. Abaixo o O9 permanecia intocado pela memória humana, coberto lentamente por sedimentos finos que suavizavam suas formas esmagadas. Peixes atravessavam aberturas onde antes havia portas. A escuridão tornou-se completa, contínua, sem ciclos de dia ou noite. O casco aprendeu a existir como parte do fundo, não como máquina, não como arma,
mas como ruína silenciosa. Ali, o tempo não curava nem destruía, apenas mantinha. O USS O-9 transformou-se em um ponto fixo no escuro, guardando um instante congelado em que o homem foi lembrado, de forma definitiva, de seus limites. A redescoberta do USS O-9 não aconteceu por acaso, nem por impulso emocional. Ela foi fruto de tecnologia, paciência e de uma necessidade antiga de responder perguntas que permaneceram abertas por quase 60 anos. Era início do século XXI, quando equipes especializadas começaram a reexaminar registros antigos, cruzando relatos fragmentados com dados modernos de sonar e mapeamento do fundo oceânico. O avanço tecnológico havia mudado a relação do homem com as profundezas. Sonar de varredura lateral, veículos operados remotamente e sistemas de posicionamento de alta precisão permitiam enxergar o que antes era apenas suposição. O fundo do mar, antes um espaço abstrato, tornava-se um território cartografável. Ainda assim, localizar um submarino pequeno, deformado e parcialmente enterrado exigia persistência quase obsessiva. Quando o contato finalmente surgiu nos monitores, não houve comemoração imediata. A forma detectada não correspondia a um casco intacto. Era algo irregular, comprimido, com proporções estranhas. À medida que os dados se acumulavam, a conclusão tornou-se inevitável. Aquilo não era apenas um objeto metálico perdido. Era o O-9. O veículo remoto desceu lentamente, carregando câmeras que transmitiam imagens silenciosas e frias. A profundidade impunha respeito. A luz artificial cortava a escuridão em feixes estreitos, revelando primeiro o contorno esmagado, depois detalhes perturbadores. O casco estava dobrado para dentro, como se tivesse sido pressionado por uma força uniforme e implacável. Não havia sinais de explosão, não havia marcas de impacto externo violento, apenas compressão. Para os especialistas, a cena confirmou o que os relatórios nunca puderam provar. O submarino não afundara por ataque ou colisão. Ele havia sido vencido pela pressão, por limites estruturais ultrapassados em segundos decisivos. O fundo do mar preservara essa verdade sem distorções, como um registro físico do instante final. As reações foram contidas. Historiadores, engenheiros e militares observaram as imagens em silêncio prolongado. Não havia espaço para euforia. O que emergia ali não era uma descoberta gloriosa, mas um encerramento tardio. Uma resposta definitiva para famílias, arquivos e memórias institucionais. O USS O-9 permanecia onde sempre estivera desde aquele dia. A diferença era que, finalmente, alguém o via. Não para retirá-lo, não para tocá-lo, mas para reconhecê-lo. A redescoberta não devolveu vidas, mas devolveu sentido ao silêncio que havia durado décadas. O USS O-9 nunca retornou à superfície, mas também nunca desapareceu por completo. Seu legado não está em vitórias registradas ou batalhas vencidas, e sim na lição silenciosa que deixou cravada no fundo do mar. Um lembrete físico de que a tecnologia, quando jovem, cobra aprendizado com um preço alto e definitivo. Cada submarino moderno carrega, ainda que indiretamente, a memória de estruturas que falharam, cálculos incompletos e limites mal compreendidos. O O-9 tornou-se parte desse processo invisível. Sua perda ajudou a redefinir protocolos, reforçar projetos, ampliar o respeito pelas profundezas, não por glória, mas por consequência. Para as famílias dos homens que estavam a bordo, a redescoberta não significou encerramento pleno. Nenhuma imagem pode substituir a presença, nenhuma explicação elimina a ausência. Ainda assim, houve algo próximo de paz. O saber onde, como e por que trouxe forma ao vazio deixado por décadas de incerteza. No escuro permanente do fundo do oceano, o submarino permanece intacto em seu papel final. Não como arma, não como máquina, mas como memorial silencioso. Cada dobra no casco é uma frase não dita. Cada metro de profundidade, uma lembrança de que o mar não negocia. O USS O-9 foi esmagado pelo oceano, mas não esquecido. Sua história atravessou o tempo submersa, emergindo apenas quando o homem finalmente aprendeu a olhar para baixo com mais humildade do que ambição.
E assim, no ponto exato onde o aço cedeu e a pressão venceu, permanece uma verdade simples e imutável. Nas profundezas não há espaço para erro, apenas para a memória.